Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo que a gente vai falar aqui hoje sobre o que é uma holding familiar e por que você vai se arrepender de não ter feito a sua antes. Pessoal, vocês sabiam que muita gente perde boa parte do que levaram aí a vida inteira para construir simplesmente por falta de organização? E o pior de tudo, gente, isso acontece dentro da própria estrutura familiar. E hoje, justamente, eu vou mostrar aqui como é que essa estrutura chamada holding familiar pode proteger o seu patrimônio, evitar briga entre os seus filhos e ainda economizar uma significativa quantia em impostos. E não, você não precisa ser rico para isso. E realmente, pessoal, holding não é só para milionários, tá? Quando a gente escuta esse nome, holding familiar, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: ah, mas isso é coisa de quem tem empresa grande, de quem tem mansão, de quem tem helicóptero, não é? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Mas eu quero contar aqui uma verdade para vocês e que pouca gente fala. Holding, na verdade, é para quem tem qualquer patrimônio significativo aí dentro da sua concepção e você quer proteger isso para os seus filhos. Pode ser casas, apartamentos, terreno, uma empresa familiar, enfim, se você tem algo no seu nome que você lutou para construir e quer garantir que isso fique com quem você ama, esse vídeo aqui é justamente para você e para sua família. Mas afinal, o que que é essa tal dessa holding familiar que todo mundo fala, né? E eu vou simplificar o conceito aqui para vocês, tá bom? Holding, como vocês estão vendo aí na imagem, é como se fosse um cofre jurídico. Você vai criar uma empresa e você vai transferir os seus bens da sua pessoa física para essa pessoa jurídica. Em- Simplesmente é isso, falando de forma bem didática, tá? E a questão é que esse patrimônio vai continuar sob o seu controle, mas agora eles vão estar muito mais protegidos dentro dessa pessoa jurídica. E não é que você vai perder os seus bens, tá certo? Muito pelo contrário, você vai ganhar mais controle, mais segurança e mais economia. Tudo isso é documentado, registrado e com regras muito claras sobre quem vai poder mexer, usar e herdar esse patrimônio. Uma dúvida comum que surge, né? Ah, mas eu já tenho testamento. é, eu posso fazer a holding? Gente, olha só. O testamento, ele é muito importante, mas primeira coisa, ele pode ser contestado, tá? E ele também não vai excluir a necessidade do inventário lá na frente, tá certo? E o inventário, meu amigo, minha amiga, você sabe que é demorado, que é caro e que muitas vezes vira palco de brigas familiares, tá certo? E o objetivo da holding familiar aqui é justamente antecipar essa dor. Ela vai evitar que o Estado leve aí uma fatia enorme do seu patrimônio, vai evitar que terceiros entrem na jogada, terceiros que você não deseje que participem dessa estrutura, por exemplo, genros, noras, se isso for do seu interesse. E o melhor, vai deixar tudo isso organizado enquanto você ainda estiver aqui. E de fato, né, pessoal, como vocês sabem, existe um tabu nessa questão de você falar de herança, de você falar de morte, de você falar de planejamento. Isso é até uma questão cultural aqui no Brasil, mas eu que atuo nessa área, eu tenho notado um movimento das famílias brasileiras que pretendem resolver isso e principalmente que não querem deixar uma fatia significativa do seu patrimônio nas mãos
do governo. A gente, infelizmente, foi ensinado a não falar dessas questões, que a gente acha que dinheiro, herança, que isso é assunto proibido, mas enquanto a gente pensa dessa forma, o Estado simplesmente não perdoa a gente, seja tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal. O Estado, o governo realmente não vai perdoar. É, eles vão vir em cima da arrecadação de direito e aquilo que era para ser um legado da família acaba virando um problema, uma dor de cabeça, as pessoas se desfazendo de bens para pagar esses altos custos de inventário, e é tudo isso que a gente não quer que aconteça na sua família. E existe um outro mito, né, nessa questão da holding patrimonial, é da pessoa falar, ah, mas eu não sou rico o suficiente, a família falar, ah, nós não somos ricos o suficiente. E esse, gente, com certeza é um dos maiores mitos relacionados a esse assunto, porque você não precisa ser rico para você proteger que é seu. Na verdade, ainda o que eu tenho notado é que muitas famílias que eu não vou dizer que são poucos bens, mas que tem um mínimo ali que para aquela família é significativo, que só eles sabem o quanto eles lutaram para conseguir, eles realmente estão correndo atrás para se planejar e evitar esses custos excessivos no futuro. Porque o custo de você não fazer nada agora é que é realmente altíssimo, tá certo? Tanto em impostos, quanto em tempo, em saúde mental e às vezes até mesmo no amor entre os irmãos, tá certo? Então, é por isso que tem essa frase aqui: quanto menos você tem, mais você precisa se proteger. Eu tenho notado que isso tem acontecido nos últimos anos, esse movimento em relação ao planejamento patrimonial da família com holding. Ah, tá bom, mas aí vocês podem me perguntar, e como é que isso funciona na prática? Olha, para ser direto ao ponto aqui, bem didático, você vai ter que contratar um profissional especializado aí nessa área para entender um pouco dos bastidores da sua família, da intenção da sua família, tudo isso com o objetivo de criar esse sistema, de criar essa empresa que é chamada e conhecida como holding familiar. Feito isso, verificado que você se encaixa dentro desse perfil para constituir esse planejamento, para dar início a esse planejamento, vai existir uma fase aí de transferência dos bens de forma legal da sua pessoa física para essa pessoa jurídica. Vão ser inseridas aí uma série de cláusulas dentro dessa estrutura e tudo isso precisa ser deixado de forma muito bem clara e detalhada para os sócios da empresa, tá certo? Que normalmente são, via de regra, aí, o casal, o pai e a mãe. Vai haver definição no contrato de quem herda, de como vai herdar, de quando vai herdar, todas essas regras, e é como se fosse um testamento em forma de empresa e com muito mais força jurídica. Isso vocês podem ter certeza. Ah, doutor, mas a holding realmente economiza? Sim, gente. E olha, economiza muito, tá certo? Dependendo do caso, eu já tive casos aqui no escritório de economias de imposto que chegaram a mais de 80% na transmissão dos bens, tá certo? Sem se falar no que você economiza de briga, de tempo de inventário, de taxas cartorárias, que aqui nesse caso também não tem. Vocês sabem que os custos de escritura em cartório são extremamente elevados, então é muito menos papelada, muito menos dor de cabeça e muito mais paz para você e para sua família. Um outro aspecto aqui que é importante a gente falar, ah, mas e se eu mudar de ideia depois?
A holding é um sistema extremamente flexível, tá certo? Ela não é uma prisão para a família, é isso que vocês precisam entender. Ela pode ser adaptada ao longo do tempo, você pode até desconstituir tudo se você tiver esse interesse, mas o fato é que a gente sabe que a vida muda, que os bens mudam, que os filhos crescem, e a holding ela evolui dentro dessa sistemática. Ela tem muito mais flexibilidade do que qualquer outro tipo de ferramenta sucessória para que sejam feitos todos esses ajustes ao longo do tempo. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você já percebeu que isso realmente é um assunto que importa para você e para sua família. Então é importante que você não espere que esse problema apareça, porque quando ele aparecer, a margem de manobra, infelizmente, já foi. O que as famílias precisam entender é que a holding familiar hoje não é um luxo, ela acaba sendo uma proteção e um cuidado com aqueles que ficam. E se a sua família ainda não entendeu isso, eu quero que você apresente esse vídeo para eles, que você converse aí com um profissional da sua confiança e que você comece a se planejar, porque a paz que isso traz realmente não tem preço. Então, pessoal, em resumo aqui, a gente viu no vídeo de hoje o que é a holding familiar e eu acho que os três principais aspectos aqui que a gente pode ressaltar, que nós vimos ao longo desse vídeo, é que a holding vai trazer proteção de bens extremamente significativa para a família, muito mais segurança para o seu patrimônio, prevenção de conflitos, que é, acho que a maior dor de cabeça que as famílias querem evitar no futuro e na ausência delas aqui. E terceiro, economia de impostos, que isso, sem sombra de dúvidas, é unânime para todos aqueles que desejam esse tipo de planejamento patrimonial familiar. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com quem precisa saber dessa informação, tá certo? Grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.